Na biografia de Louis Franciscon, seu batismo pelo Espírito Santo ocorreu na Igreja Missão Pentecostal, conduzida por William Duran, conforme segue o texto de sua biografia. Em julho de 1907, sua esposa teve a experiência de falar em novas línguas, cuja compreensão teológica pentecostal é que seja a evidência da promessa do Espírito Santo. Ele próprio também recebeu dias após, em 25 de agosto, na missão pentecostal localizada na W. North Ave, 943. Essa igreja era conduzida por William Duran, pastor Hollins entusiasmado com a mensagem pentecostal. A igreja do grupo de Beretta, reunida na West Grand Avenue, em Chicago, aceitou a doutrina do batismo no Espírito Santo proposta por Franciscon em setembro de 1907, voltando ele a ocupar o ofício de ancião naquela igreja. Em janeiro de 1908, junto de Duran batizou nas águas cerca de 70 desses novos irmãos, alguns dos quais milagrosamente foram libertos de doenças crônicas e incuráveis, entre os quais um por nome Giacomo Lombardi. Mais tarde, esse grupo passou a chamar Assembleia Cristã, da qual em 1925 emergiu a Congregação Cristã de Chicago. Neste vídeo vamos conhecer um pouco sobre William Duran. William Howard Duran nasceu na zona rural de Kentucky e, aos 18 anos, começou a acompanhar sua família nos cultos da Igreja Batista. No entanto, só teve uma experiência de conversão mais tarde, em 1898. Em 1901, Duran aderiu ao movimento de santidade e passou a presidir a missão do Evangelho Pleno na Avenida Norte, em Chicago, North Avenue Full Gospel Mission. Em 1906, a partir da cidade de Los Angeles, se espalhou pelos Estados Unidos a mensagem pentecostal. Até então, Duran ensinava que o batismo no Espírito Santo poderia ser reivindicado pela fé, sem nenhuma evidência necessária. Porém, alguns membros de sua igreja falavam em línguas em outra missão de Chicago. Assim, Duran fez acurado estudo bíblico sobre o assunto e resolveu ir a Los Angeles. Na época em que as igrejas eram divididas por etnias, Duran foi um dos primeiros brancos a visitar a Apostolic Faith Gospel Mission na Rua Azusa, igreja de grande maioria negra, onde William J. Seymour era pastor. Ali Duran passou várias semanas e recebeu o batismo no Espírito Santo. Após o seu retorno a Chicago, a missão da Avenida Norte tornou-se uma igreja pentecostal de grande importância, pois dali a mensagem pentecostal se espalharia pelo centro-oeste estadunidense e entre as minorias étnicas. Duran passou a publicar o periódico, The Pentecostal Testimony, e fez diversas viagens para difundir a mensagem pentecostal. Naquela época a maioria das igrejas pentecostais defendiam a doutrina wesleyana da santificação, que ensinava a santificação como a segunda obra da graça, tornando o batismo no Espírito Santo a terceira obra da graça. Porém, Duran não aceitava tal doutrina, e passou a ensinar a obra consumada no Calvário, segundo a qual o cristão é santificado em Cristo no momento da conversão e deve a partir de então manter progressivamente o estado de santificação. Em seu tempo, Duran enfrentou grande resistência devido à doutrina da obra consumada no Calvário, inclusive de William J. Seymour e Charles F. Parham, outros importantes líderes pentecostais, que continuaram a defender a doutrina wesleyana da santificação. William Howard Duran faleceu antes de publicar a sistematização de sua teologia. William Howard Duran foi um mentor para muitos líderes pentecostais que frequentaram suas reuniões na missão da Avenida Norte e que depois levaram a mensagem pentecostal a diversos países. Dentre esses líderes estão Louis Franciscon, que pregou entre os italianos na América do Norte, Argentina, Brasil e Itália, Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários no Brasil, F. A. Sandgren, um pioneira entre os escandinavos no meio-oeste, Andrew Urchan, um líder entre os persas, assírios e pentecostais do Nome de Jesus, Andrew H. Arg, pastor no Canadá, Eudoro N. Beu, um líder das Assembleia de Deus no Zewa, Amy Semple McPherson, evangelista e fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Don C. Sinclair, pastor em Chicago, Frank Watt e Howard Goss.
Muitas igrejas têm suas raízes no trabalho evangelístico de William Howard Durham. Assembleias de Deus no EWA, Igreja do Evangelho Quadrangular, Open Bible Standard Churches, New Testament Christian Churches of America. Igrejas de origem escandinavo-americana como Fellowship of Christian Assemblies, Assembleias de Deus no Brasil e Independent Assemblies of God International. Igrejas de origem italo-americana como International Fellowship of Christian Assemblies, Assembleias de Deus na Itália, Assembleia Cristiana e Congregação Cristã no Brasil, igrejas em vários outros países e muitas congregações pentecostais independentes, principalmente no Nordeste dos Estados Unidos. Atualmente, a maioria das igrejas pentecostais concordam com a doutrina da obra consumada no Calvário, defendida por Durham. William Howard Durham era contra o denominacionalismo. Para ele, o maior obstáculo ao avanço da causa de Jesus Cristo eram as denominações. Durham era defensor do congregacionalismo e do ensino bíblico na igreja local.